Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus te abençoe. Eu quero deixar aqui um versículo, ou uma passagem, uma meditação bíblica que está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 vai nos falar, irmãos, conta a história das 10 virgens. 5 delas eram loucas, 5 prudentes, e todas, tanto as 5 prudentes como as 5 loucas, saíram para encontrar com o noivo. Todas elas foram para um lugar, era o lugar certo para elas receber o noivo, encontrar com o noivo. E então estavam todas elas no mesmo lugar, lugar certo. A Bíblia diz que todas elas também eram virgem, era pura. Então observa, todas elas eram virgem, todas elas estavam esperando o mesmo noivo e todas elas estavam no lugar certo. E outra coisa, todas elas também tinham lamparina, tinham lâmpadas, todas elas tinham lâmpada. A única diferença, há duas diferenças aqui. A primeira é que 5 era prudente, 5 louca. O que isso quer dizer? A prudente são aquelas que se preparam, aquelas que precaveram as coisas, né? Aquelas que se previnem, aquelas que colocam raciocínio para pensar. Bom, nós vamos esperar Jesus, mas se ele demorar um pouco, se ele tardar um pouco. A pessoa prudente é aquela pessoa que, por exemplo, antes de colocar um carro na estrada, ele vai verificar muitas coisas, ele vai se prevenir. Ele vai abastecer o carro, ele vai verificar o óleo do carro, ele vai verificar as quilometragens da viagem, ele vai se preparar, vai calibrar os pneus, não é assim? Então é prudente, ele é prudente. Agora, o louco ou os tolos, as tolas aqui, são aqueles que não têm esta prevenção, não têm esta visão, não têm esta preparação. Coloca ali o carro na estrada, não verifica se os pneus estão calibrados, não verifica as quilometragens, não colocam, não verifica se tem gasolina com uma quantidade ideal que dê para fazer a viagem. A falta desta prudência pode levar o carro a acabar a gasolina em um local que não tem posto para abastecer, e aí derrota, né? Fracasso, é sofrimento na certa. Então, a primeira diferença era que umas eram as loucas, tolas, e as outras 5 eram prudentes. Essa é a primeira diferença entre esses dois grupos. A segunda diferença, talvez a mais importante, é que umas levaram azeite consigo de sobra, tanto na lâmpada e também no outro, azeite de sobra. Em contrapartida, as outras não levaram, apenas levou azeite na sua lâmpada. A falta da prudência destas 5 loucas fez elas, não deixou elas pensar, tirou delas o raciocínio. Elas pensaram que o noivo ia chegar bem mais cedo, né? Achou que o noivo ia chegar logo, e as coisas não aconteceram como elas planejaram. Em consequência disso, as lâmpadas foram se apagando, o azeite foi acabando, porque você sabe, tudo aquilo que só gastamos e não vamos repor, e não repor, claro, vai chegar um momento que vai acabar, não é verdade? Então, meus irmãos, isso aconteceu. As lâmpadas delas começaram a se apagar, e agora não tinha mais azeite no reservatório, porque só tem chama aonde tem azeite. A chama só permanece acesa aonde tem azeite. Louvado seja Deus. Então, notou aí a diferença entre entre os dois grupos? Um grupo era prudente e o outro grupo era louca, nécias. A diferença é que umas tinham azeite, né, e a outra não tinha. O restante tudo era igual. As 10 eram virgem, as 10 estavam esperando o mesmo noivo, as 10 tinham a mesma certeza, né, que o noivo ia vir, ia chegar naquele local. As 10 estavam no local certo, as 10 tinham lâmpada. Olha que coisa extraordinária. A única diferença eram essas duas que nós citamos, tá certo? E aí, o que acontece? Quando vai passando a hora, o noivo não chega, e vai passando. De repente, meus irmãos, elas começaram a cochilar, tosquenejar. A Bíblia diz que todas chegaram a adormecer, dormiram. Mas perto da meia-noite, glória a Deus, elas ouviram um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro, porque todos aqueles que têm azeite
não vai ficar sem aviso, né? Todos aqueles que estão esperando o noivo, todos aqueles que têm azeite, vai ouvir o despertar de Deus, que o noivo está chegando. Bom, perto da meia-noite, ouvir este clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro, e nisso, todas as 10 foram despertadas, e nesse despertar, elas se levantaram. Então, veja bem, se levantaram, e aí foi preparar as lâmpadas, porque só se prepara aqueles que se levantam. Só enxerga se tem azeite ou não aqueles que se levantam. Só tem essa percepção se está cheio ou vazio quem se levanta. Elas primeiro se levantam. E nisso elas vão arrumar, elas vão preparar a sua lâmpada. Porque para encontrar com o noivo tem que ter lâmpada. Mas não basta ter lâmpada, a lâmpada tem que estar acesa. E para a lâmpada estar acesa é preciso estar cheia, é preciso ter azeite. E nisso, 5 as prudentes, que se preveniram, levaram o azeite de sobra, elas vão colocar azeite ali na lâmpada e a chama vai reavivar, vai reacender. E agora elas estão prontas para receber o noivo, porque afinal de contas já estava esperando, estava no lugar certo, era pura, né? Então estava pronto para receber. Elas agora estavam de pé para sair ao encontro do noivo. O noivo já estava aproximando, estava tão perto que as outras 5 loucas, hora que elas olharam, a lâmpada já estava apagando, a chama estava apagando, e agora? Não tinha azeite suficiente para reavivá-lo. A luz, a chama, o fervor da lâmpada. Elas até pediram emprestada. Presta-nos do vosso azeite. Mas, irmão, azeite, azeite que representa o Espírito Santo, representa a unção, não tem esse negócio de emprestar, ok? Não tem esse negócio de transferência, não tem esse negócio de empresta ou me vende, não. Todos temos que pagar o preço no sentido de buscar, de orar, de descer. Não tem esse negócio de, irmão, vocês oram por mim, faz campanha por mim. Toda oração, né, as orações que os nossos irmãos fazem é bem-vindo, mas azeite, Espírito Santo, você tem que buscar. A hora que elas percebem que não tem azeite, elas percebem também que não tinham como tomar emprestado, elas saem correndo, vai atrás, vai buscar. Porém, esta busca ficou tarde demais. Deixaram muito para em cima da hora. Não dava mais tempo. O noivo estava tão perto que a hora que elas saíram do local certo para buscar azeite, o noivo chegou. Quem estava preparado abriu a porta e o noivo entrou e foram para as bodas, foram para a festa, para o banquete, para a alegria, para o momento de alegria, o momento tão esperado, o momento do encontro, o momento de salvação, o momento de gozo, o momento de alegria. E aí, meus irmãos, quando eu imagino o desespero das 5 loucas caçando azeite por todos os lados, batendo em portas, o desespero, aquela pressa toda. Quando chega para a decepção, para a tristeza e desespero, a porta já estava fechada. Porta fechada, indicando que o noivo já havia chegado, indicando que elas haviam perdido a salvação, perdido a oportunidade. Observa, estava no lugar certo, saiu na hora errada, foram buscar azeite tarde demais. E aí, meus irmãos, as que estavam prontas, então foram salvas, e aí foi só glória. Entre esses 2 grupos, o primeiro grupo foi salvo, porque estava no lugar certo, da maneira certa, esperando o noivo certo e cheio de azeite. E o outro grupo, em contrapartida, ficou para fora. Perderam a salvação pelo fato de não ter azeite. Tá? Observa bem, a Bíblia aqui não destaca, não fala que estas virgens estavam em adultério. Preste muita atenção nisso aqui. A Bíblia não aponta o pecado destas 5 loucas, se elas estavam em fornicação, se elas estavam em mentira, se elas estavam qualquer classe de pecado que mais a gente vê nos dias de hoje. Olha, estas 5 era pura, era virgem. Então qual foi o erro? O que levou elas a perder a sua salvação? Já parou para pensar nisso?
Já parou para refletir nesta passagem? É muito forte isso aqui. O que levaram estas 5 a perder o banquete, o encontro com o noivo? Sabe qual foi o problema delas? Eu vou repetir isso aqui. Elas eram virgem, como as outras, era pura, tinha lâmpada, estava no lugar certo, estava esperando o mesmo noivo. A única diferença delas, o que levou elas a perder, foi a falta de azeite. Foi a falta de azeite. Amados, vamos pensar nisso. O noivo aqui representa o Senhor Jesus. Ele faz uma comparação. Ele começa a parábola no versículo 1, capítulo 25, falando que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, e ele parte contando esta parábola. Quantos de nós que estamos também no lugar certo, meus irmãos, na presença de Deus, na igreja, buscando ao Senhor? Quantos de nós estamos na igreja participando da Santa Ceia, orando, né? Mas às vezes nós estamos em falta, às vezes o nosso erro está em observar o nível do azeite em nossa vida, o nível da presença. Às vezes estamos buscando tanta bênção, estamos até orando bastante, mas as nossas prioridades têm sido outras coisas. Nós não temos buscado o Espírito Santo. Nós não temos buscado, quem sabe, o renovo espiritual. Quem sabe nós estamos na igreja, mas o nosso coração nós não temos aplicado em buscar, não temos sentido a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Querido, a maior vitória de um cristão na igreja é ser cheio do Espírito Santo. E nós vemos hoje que há campanha para tudo, em busca de vitória tal, vitória aquilo, mas aonde estão as campanhas, as orações em busca do Espírito Santo? Isso me preocupa demais quando vejo, quando eu começo a comparar a igreja atual com esta parábola das 10 virgens, porque o povo está na igreja, o povo está buscando, o povo está ali congregando, mas quantos que mesmo estando ali no lugar certo, orando, participando de campanha, ceiando, porém se encontra vazio, vazio do Espírito Santo. Levanta a mão, até glorifica, ora, faz tudo, mas no fundo, está vazio do Espírito Santo. E aí, qual foi o detalhe? O porquê que estas 5 prudentes perderam a salvação? Não é porque não estava na igreja, não é porque não era pura, não era porque nada disso, não é porque estava em outro pecado, não. Elas só ficaram de fora, porque no dia da chegada do noivo, elas estavam sem azeite. E para encontrar com o noivo, é preciso ter azeite. É preciso ter o Espírito Santo. É preciso a nossa comunhão estar acesa pela ação poderosa do Espírito Santo. E aí eu termino com o conselho de Paulo, que está na carta aos Efésios, capítulo 5, 18. Meus irmãos, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, é uma ordem imperativa, enchei-vos do Espírito Santo. Esta é a ordem do Senhor. A medida de Deus é cheia. A medida de Deus é sacudida, transbordante, cheio, sacudido e transbordante. A medida de Deus em Atos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. A medida de Deus, a medida do reino de Deus, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, a Bíblia diz que todos comeram, encheram a barriga e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixe. Enfim, irmão, a medida do reino de Deus é cheia. Então, se você é crente, se você é um cristão, mas a sua vida está mais ou menos, não, essa não é a medida de Deus. Deus tem mais. Tudo que está pouco, a probabilidade, a chance de acabar mais rápido é muito maior, é muito grande. Qualquer escorregadinha, qualquer vacilo, você pode perder o pouco que tem. Mas também, a boa notícia que eu tenho para te dar, para alguém, quem sabe se sente fraco, desanimado, quem sabe tem só um pouquinho de azeite. A boa notícia é que o nosso Deus é especialista em pegar o pouco e transformar em muito. O nosso Deus é especialista para trabalhar a partir do pouco que temos. Então use o pouco que você tem agora, deixa Deus transformar, deixa Deus te encher do Espírito Santo.
Então não desanima. Se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido desanimado, não desanima. Busque agora. O Senhor pode multiplicar esta unção que está na sua vida. O Senhor quer multiplicar este pouco, esta fé que está na sua vida. Quem sabe a fé está pouca, mas Deus quer multiplicar. Quem sabe a esperança está quase esvaindo, mas Deus quer multiplicar. Quem sabe as forças está quase acabando, mas Deus quer multiplicar. Pastor, mas tem pouco. O nosso Deus é especialista em transformar o pouco em muito. A medida de Deus, a vontade de Deus é que você seja cheio. Para encontrar com o noivo, irmãos, Jesus está voltando. Cada dia que passa, a cada momento que passa, Jesus vai chegando mais perto. Eu quero que você reflita nisso. Compartilhe esta live para mais pessoas também. Muitas pessoas, muitos de nós estamos correndo o risco de perder o encontro com o noivo, mesmo estando no lugar certo, mesmo estando na igreja. E muitos não é por causa do adultério, não é por causa do pecado, da mentira, do engano, não é por causa desses pecados horrendos, que claro, vai deixar muito para fora também, mas um dos maiores problemas que está afetando muitos na igreja, o que pode fazer muitas pessoas se perder, é a ausência de azeite, a falta do Espírito Santo, a falta de unção. A melhor evidência de que nós estamos prontos para encontrar Jesus meus irmãos, é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossos corações. Se você está cheio, isso te traz paz, isso deve te trazer paz, segurança, que se Cristo voltar neste exato momento, você vai subir. Por isso que eu falo, esta é uma das maiores evidências, tá? Que alguém possa estar pronto para encontrar com Jesus, estando cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, fique com esta palavra e quero te lembrar que terça-feira e quinta, todas as terças e quinta, nós vamos estar aqui às 21 horas, transmitindo uma palavra ao vivo ao seu coração. Então, se inscreva no canal, ative o sininho aí para não perder a notificação. Quando entrarmos aqui ao vivo, você possa participar conosco, tá certo? Deus abençoe.